acessório, ou no shopping. Ou no shopping. Lembra que tem a hora extra aí, olha aí. Então o cruzamento é no máximo de conexões. Mas o fato é que os dois estão no mesmo ambiente e não se usufruem. É verdade. Esse é o fato simples e trágico. Do adoecimento neurotizado da relação. Oi? E como a gente vai ver adiante também na pesquisa, também não se comunica. Esse slide vai ser fantástico. Aí tem vai ser... aqui, frequento motéis. Isso aqui é com a esposa ou sem a esposa? Não, em geral. Em geral. Se for com a esposa, tá tudo legal. Tá. Sem a esposa, que é interessante. O que eu achei mas pequeno... isso é um tabu para a igreja, né? Não, mas aqui não é não. Aqui eu estimulo... Os demônios estão no motel. Estimulo os casados a irem ao motel com as suas esposinhas e gozarem à vontade. Sem medo nenhum. Usufruir a largo soco. Mas os que forem da batalha espiritual vão ficar preocupados com os demônios que estão nas camas. Faz uma sepsia espiritual no ambiente. Motel, meu amigo. O grande perigo está na cama deles hoje em dia, viu? É verdade. Pelo visto, já está... Faço sexo virtual pela internet. Esse percentual eu achei baixo. 15%. Porque no passado, esse percentual era bem mais alto. Eu não sei a explicação da queda disso, porque isso já virou mania. Isso passou a fazer presencial. Eu me lembro muito das cartas no site que havia muito sexo virtual, sexo em sala de chat, sacanagem nessas coisas. E isso, curiosamente, chegou diminuiu. ao Brasil semana passada um site especializado em casados, onde você casado, a senhora casada vai lá e se inscreve para conseguir outro parceiro casado ou casada para atrair. Quer dizer, é um swing, mas não é um swing porque você não está com o seu marido, quer dizer. Então, o que você falou, já estão substituindo isso aqui por um negócio mais punk. Não, eu acho que essa perda aqui é porque chegou uma droga mais poderosa. Tem que incluir o Second Life. O Second Life. O Second Life gera um negócio diferentão aqui na história. É verdade. Pornografia na televisão, DVD ou cinema, 12%. Frequento chats de sexo, 3,8%. Pornografia em revista perdeu o império. Playboy, Hustler, por exemplo, a internet. Porque o cara vê a imagem na internet e não vai ver mais o negócio parado na revista. Pelo amor de Deus, na internet ele ainda vê um YouTubinho do negócio, né? Manter relações sexuais com prostituta perdeu bastante porque a internet oferece os encontros casuais e virtuais livres. É o porno delivery agora, em casa. Pratico swing ou troca de casais, quase 1%. Faço sexo virtual pelo telefone, também deu uma queda significativa. E frequento prostíbulo, que virou coisa da Idade da Pedra. Quem vai? Agora você imagina num clube de swing, o casal lá não sei o quê, e outro diz, eu sou evangélico. Aí Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão. Aleluia. Você quer entrar na bacia? Tu quer tomar posse? Quer tomar posse da bênção? A mulher lá do cara. Toma posse da mulher. Você quer com pouca água ou com muita água? A gente entra na bacia ou pula na piscina? E aí vem prática sexual habitual. Habitual, pois é. Aqui é outro punk. Aqui é um dado interessante, curioso. Porque, segundo Edir Macedo, não se pode fazer sexo anal. Nem oral. Nem oral. Ele não faz sexo oral? Não. Ele não leu Cantares ainda lá no texto hebraico, que diz a tua vagina é o cálice. Está lá que o tradutor não teve coragem de traduzir, escreveu umbigo, botou umbigo, mas é a genitália. Mas vamos deixar o Macedo para lá. Sexo vaginal, 99,2%. Quer dizer, ainda tem 8% de um pessoal que transa sem usar vagina, né? Porque já tá usando as outras paradas aí. Tem gente que abandonou. Umbigo, orelha, qualquer coisa. Acho que não. Eu acho que estão no opcional aí. 0,8%. Sexo oral, 81% fazem. O que é levando-se em consideração as populações estudadas, é uma quebra de tabu grande aqui. Muito grande. Se fosse a população geral, dava 100%, ainda tinha gente que não, era só missionary position. E tinha que ter aquele furo na roupa, para o cara nem ver, né? Então foi um avanço aqui. O pessoal está aprendendo o gosto do sexo fazendo do outro outro, buraco né? nesse lençol, viu? Ambrosia e o mel que escorre da rocha. Masturbação do parceiro, 60%. Melhorou também, que era pecado. É pecado.
Uso de acessórios estimulantes, está em quase 30%. Isso aqui, a meu ver, é doentio, degradante, esses acessórios. Eu sou um cara extremamente liberal em tudo que diga respeito à troca de corpos, consensual, na alegria que a gente encontra em cantares, que a gente encontra na Bíblia. Agora, começou a enfiar plástico, pau, objeto no outro indivíduo, começa a erotização idolátrica, inicia-se o caminho psicológico da perversão. Perfeitamente. Aí inclui também, entre o uso de acessórios estimulantes, a gente deu exemplos, né? Inclui a pílulazinha azul, né? Em que com ela qualquer crente... Qualquer crente... Qualquer crente... sobe. Qualquer crente é um carvalhal. Sexo Agora, anal subiu para 21,4%. Esse é um dado considerado, né? Porque esse aqui é um tabu grande. Já foi, né? E porque agora sabe o que é o meu totalmente. dado? É uma coisa interessante. O meu dado, desde que eu sou pastor, garoto na fé, é que na minha igreja, pelo menos em Manaus, quase todas as mulheres tinham... Todos os homens queriam sexo anal e as mulheres tinham medo. E os homens queriam e não faziam com medo de Romanos. Pensando que Romanos 1 dizia respeito a estar comendo a bunda da mulher dele. E a mulher, porque tinham ensinado para ela que ia ser uma abominação ao Senhor. Ele doido para pegar e ela doida para dar, e ficava aquela agonia desesperadora. Então iam perguntar ao pastor. Isso é uma miséria. Eu dou ou não dou? Isso é uma miséria. O povo do pastor se lasca. Aí eu chamava os dois. E aconselhava os dois. Eu digo, escuta, você quer muito? Eu quero. E você? Eu adoraria, pastor. E como é que fica Romanos? Eu explicava o que era, Digo, agora põe uma camisinha que é para você não sair daí com uma infecção, com uma prostatite. Porque o que dá de prostatite do cara que quer fazer um sexo anal como se fosse uma introdução vaginal e começa a fazer isso. Segunda coisa, isso é algo para ser uma guloseima eventual. Se isso começar a substituir a relação comum e vaginal, vai cair num âmbito adoecedor. E em terceiro lugar, não só adoecedor, vai gerar um problema, mas vai gerar um problema hemorroidal, no mínimo, na tua mulher. Vai, com certeza. Então, com todas essas ressalvas e cuidados e havendo bom senso, é consensualidade de vocês, que mais homem na e frente mulher a gente adultos. vai ter um gráfico falando sobre Pergunta isso aí. Certo. E que... sobre consensualidade. Aí tem uso de material pornográfico durante a prática. O pessoal que fica vendo na internet, lendo revista, para ver se fica com tesão. Aí fecha os olhos, ai meu Deus, como é o nome? Juliana Paz. Pessoal que toma... O cara fica viajando. E a foto da mulher lá. E ela, a mulher também pensando, ai meu Brad Pitt. Sexo em locais públicos. 2,6% é o pessoal que dá uma transadinha atrás de uma árvore, uma rapidinha no estacionamento. Elevador não dá mais porque tem câmera, estragou, a não ser parada. que o cara seja adepto do fetiche de alguém olhando. Tem gente que acha justamente em que a gente perguntou se fez sexo antes do casamento. Sim. 56% disseram que sim. Aham. Isso aqui para a população em geral, isso aqui, aí é uma coisa que você pode dizer, estou dentro da igreja, de certa maneira. Isso aqui para a população em geral, isso aqui é coisa de ET. Se você perguntar para um casal que não é evangélico, que não é cristão, que não é nada, e perguntar se ele transou com a esposa dele antes do casamento, 99,9% Ele vai dizer, pô, tá pensando que eu sou idiota, meu irmão? Agora você que eu vou veja pegar uma nível, mercadoria sem vê o provar? nível de hipocrisia da igreja, porque mais de 50% fez. Agora escreve qualquer coisa sobre isso num blog ou no site, você vai ver se na turma não vai descer a marreta. Tu escreveu e levou Eu levei tanta da pancada que quase me acabo depois de escrever. Aliás, quem levou a pancada fui eu que fiquei lá vendo aqueles comentários. Morre diabo. Mas em 2001, no meu site, quando eu comecei a escrever sobre isso, era só o que eu apanhava. Eu escrevi um texto do Genizar, eu tinha me desviado da fé. Que era sexo entre jovens, coando o mosquito e engolindo o tiranossauro. Quer dizer que o cara dá e quem se desvia é você. Ele faz, mas ele quer que você
seja o santo que dê cara a esse ente coletivo, dizendo que esse ente coletivo não pratica o que pratica, não faz o que faz. E você é a boa e santa cara que faz essa afirmação. E esse ente é projeção do inconsciente coletivo, porque ele não existe. Claro, ele é metafísico, ele não é concreto. Tem até uma história longa para contar sobre isso, mas o tempo não dá. Bom, pelo menos 56% não fizeram. Depois a gente faz essa mesma pergunta por grupo denominacional. E novamente você vai ver que os neopentecostais estão tomando posse da bênção antes da hora. Porque 76% deles, 77% disseram que sim, transaram com a esposa antes de casar. Claro, tem que fazer essa confissão positiva mesmo. Nesse corte aí todo mundo lanchou antes da hora. Todo mundo. Olha aí, não tem bom nem ruim. Quem foi Agora, que uma pegou coisa menos aqui, hein? Quem pegou menos? Interessante, os neopentecostais, quando não pegam, são os que pegam menos, né? Não, pegaram mais. São os que pegam mais. Não, pegaram mais. 80% deles É pegaram. a sobra, né? 23%. 23% é que não pegaram. Os mais equilibrados aqui são os tradicionais. Os pentecostais também. Que estão numa variação parecida. Agora, uma coisa interessante, que é uma conclusão que a gente vai chegar a mais adiante, de que os jovens é que estão se parecendo mais com o discurso do que os mais velhos. Quando você faz essa mesma pergunta e relaciona com o tempo de matrimônio. Sim. Transou ou não transou? Você vai ver aqui que os casais acima de 10 anos, 58% transaram. Certo. Já os casais mais novos, que têm 5%, que têm 5 anos de relacionamento, não transaram. Ou seja, o índice é menor. Então, se for procurar santidade, você vai encontrar entre os mais jovens. Ou novamente, seja, é uma projeção aí futura de que a consciência dos jovens está sendo melhor alimentada do que essa moçada aqui. Do que a dos pais deles, né? Ou dos mais velhos. Depois você pergunta o segundo tempo de convertido. Quem tem mais tempo de evangélico, né, tende a ser mais comedido nesse aspecto. Os que têm menos tempo de evangélico estão transando mais antes do casamento. Até por uma questão simples. Quem tem mais tempo de evangelho pegou mais de um tempo em que o evangelho tinha mais evangelho do que hoje o que se chama evangelho carrega de evangelho. E aí vem pro 14º. Agora é o punk. É o pancão. Olha esse aí relação sexual, homossexual na vida. Pois é, essa é a estatística. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa, é aquela que a gente já citou, e determina o seguinte, que 10% dos homens brasileiros tiveram pelo menos uma relação sexual homossexual na vida. Pelo menos uma. Incluindo aquela de 15 anos para baixo, uma meia com primo. Isso. Pelo menos essa. Pelo menos uma dessa. Isso. Pelo menos uma dessas. Para ver quem é que ficava com a bola. Aquelas coisas. Geralmente. Exatamente. Tá. E 5,2% das mulheres tiveram uma relação sexual